Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é quarta-feira, dia de Corinthians, jogando pela Copa do Brasil, tá? Jogo importante, fora de casa contra o Remo, vou trazer aí todas as informações para vocês. Mas antes, me sigam também nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição para vocês, família. Vamos para cima, tá? O editor já sabe, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, o Corinthians entra em campo, certo? Às 9h30 da noite, lá no estádio Mangueirão, em Belém do Pará, a casa do Remo, né? Nosso adversário aí na Copa do Brasil, um jogo extremamente importante. E aí, temos as primeiras informações. Transmissão da partida. Eu achei que o jogo ia passar na Globo, na TV aberta. E aí, segundo informações, a Globo não vai transmitir as partidas dessa fase da Copa do Brasil. Tá? Então, o jogo ou você assiste no Sport TV, que é canal por assinatura, ou no Premiere, que é o serviço de pay-per-view. Eu vou assistir pelo Premiere, mas para quem quiser, já sabe, Premiere ou Sport TV, o jogo hoje do Corinthians, 9h30 da noite. Certo, rapaziada? E aí, a nossa diretoria, né, a nossa equipe de comunicação divulgou aí os relacionados para a partida. Goleiros: Cássio, Carlos Miguel e Matheus Donelli. Laterais: Fábio Santos, Fagner e Matheus Bidu. Zagueiros: Bruno Mendes, Gil e Murilo. Meio-campistas: Cantígio, Duqueiroz, Fausto, Giuliano, Matheus Araújo, Maicon, Paulinho e Rony. Atacantes: Adson, Barleta, Pedro, Roger Guedes, Romero e Yuri Alberto. Vale ressaltar que agora em todos os materiais do Corinthians não estão colocando mais Pedrinho, tá? O atacante que veio da base. Está só como Pedro, tá? Então, viu agora, Pedro é o Pedro, o Pedrinho da base, Pedro, tá? John, Balbuena tá fora. Balbuena ficou aqui em São Paulo, né, no caso, fazendo treinos específicos com controle de carga, tá? Então, nossa comissão técnica vem fazendo um trabalho aí individual com o Balbuena. O lateral Rafael Ramos apresentou dores no músculo posterior da coxa esquerda. Pô, o Rafael Ramos, eu tenho uma grande curiosidade, porque é um dos caras que menos joga e é um dos caras que mais se lesiona. Na época que o Fagner tava machucando com uma certa frequência, meu Deus do céu, o que o Rafael Ramos não jogava era piada. E jogou Bruno Mendes, jogou Duqueiroz, joga um, joga outro, e nunca o Rafael Ramos, que é o reserva. Ele tá se preparando só para quando tiver oportunidade. Aí tem uma oportunidade igual ao jogo de hoje, que a gente poderia poupar o Fagner, colocar o Rafael Ramos. Tá machucado. Tá machucado, tá? O zagueiro Caetano e o Júnior Moraes seguem em transição, certo? Depois de dores musculares. O Caetano ia jogar na semana passada pela Libertadores, foi cortado, então está nessa transição. E o Júnior Moraes eu não vou nem comentar. Eu não vou passar raiva. É um cara aí, pô, sem condições. Infelizmente, a gente tenta ajudar, ter uma expectativa, uma esperança nele, mas ele não se ajuda. Ele não se ajuda. Há quanto tempo que o Júnior Moraes está parado? Quanto tempo? É pior ainda que o Rafael Ramos, cara. É pior ainda, porque o salário dele é maior. Tá? O salário dele é maior. Se a gente tentar negociar o Rafael Ramos, a gente consegue um valor ainda. Agora, o Júnior Moraes, meu Deus do céu. Bom, e aí as informações que temos é que o Corinthians vai com um time misto pro jogo de hoje contra o Remo, tá? Vai utilizar alguns titulares, mas vai poupar alguns atletas. A provável escalação do Corinthians é a seguinte: Cássio, Fagner, Gil, Bruno Mendes e Matheus Bidu. Então, duas mudanças aí já na linha de defesa, né? A entrada do Bruno Mendes, que não podia jogar Libertadores, e a entrada do Matheus Bidu, tá? Fazendo essa troca aí com o Fábio Santos. Meio campo: Cantígio, Maicon, Paulinho e Adson. Meio campo novo, zero. Tirou o Rony, tirou o Fausto, tirou o Giuliano. E, obviamente, o Renato, né? Que
que está fora. E aí a pergunta que eu faço é: Cantillo é o primeiro volante, o Maicon é esse segundo volante, o Paulinho é esse cara quase que um terceiro volante, o Adson joga aberto ou vai ser um meio armador? Quem vai ser o armador desse time? O Cantillo não é, o Maicon não é, o Paulinho não é. O Adson pode ser utilizado nessa posição. Vai ser? É a dúvida que eu tenho. E o ataque, Yuri Alberto e Pedro. Bom, então uma oportunidade aí pro Pedro, né, garoto da nossa base. Temos a expectativa pela estreia do Christian Barleta, deve entrar dentro durante o jogo. Temos o Matheus Araújo no banco, tem o próprio Duqueiroz, que hoje pode ser uma opção. Hoje é o jogo. Ah, vai poupar? Então beleza, então pode colocar esses jogadores. O Barleta pode ter um espaço, o Pedro agora. Pô, John, mas na semana passada você reclamou que colocou o Romero, colocou o Duqueiroz. Sim, num jogo que estava 3-0. Hoje é para iniciar o jogo. Se o jogo tiver resolvido, pô, Barleta, estreia. Tira esse peso, essa ansiedade. Joga com a camisa do Corinthians. Tá? Então, mantenho a minha opinião da semana passada. Hoje é um outro jogo, outro cenário, outro tudo. Tá um jogo fora de casa. A equipe do Remo aí vai tentar se impor. Mas o favorito é o Corinthians. Quem tem que fazer o resultado é o Corinthians. E aí eu já pergunto para vocês, qual que é o palpite para a partida de logo mais entre Remo e Corinthians, 9h30 da noite, a estreia do Corinthians na Copa do Brasil. Bom, e aí já quero trazer para vocês a nossa parceira, né, a patrocinadora do canal John do Timão, a 1xBet, empresa aí conhecida mundialmente. Tem alguns clubes aí brasileiros que não sabem o que significa a palavra mundial, tá? Mas a 1xBet tem parceria aí com Liverpool, Barcelona, diversos clubes. E aí eu deixo aqui o meu cupom DMAO, tá? Cliquem no link, aproveitem, 100% de bônus até R$ 1.200. E já vou dizer para vocês, tem aposta muito boa hoje. Muita aposta boa. O Corinthians, por exemplo, a vitória do Corinthians está pagando 1,8. Quase 2 de odd. Quase 2, tá? Demais jogos da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense fora contra o CRB, pagando 1,9 de odd. O jogo Coritiba Sport, que o pessoal colocou que é um dos confrontos aí mais equilibrados. Vitória do Coritiba em casa, 2,1. Vitória do Sport, 3,3. Nova Iguaçu e América de Minas. O América de Minas fora tá pagando 1,6 a odd. Fora que agora à tarde temos a Champions League. O Real recebe o Chelsea em casa e a odd para a vitória do Real tá 1,6. E o jogo mais equilibrado dessas quartas de final, Milan e Napoli. Vitória do Milan em casa pagando 2,8. Vitória da Napoli fora pagando 2,7. Qualquer um desses que você jogar, a odd é muito alta. Pô, eu não sei o palpite, vou colocar número de gols. Odd positiva também, tá? Então, aproveitem, rapaziada, o cupom do John, dá 1xBet, tá? DMAO, cliquem no link aqui, 100% de bônus até R$ 1.200. Bom, o Renato Augusto passou pela artroscopia, né, a cirurgia que ele iria fazer aí, fez no Hospital São Luís, tá, aqui no Morumbi, ontem, certo? E agora vai seguir a recuperação no CT Joaquim Grava, certo? Vai aí fazer a fisioterapia e tudo mais. A recuperação pode chegar até 2 meses, dependendo da evolução do quadro aí do atleta. Hoje ele já iniciou o processo de recuperação. A artroscopia é uma microcirurgia, algo mais tranquilo, tá? Só que demanda um tempo de recuperação. E a gente sabe que o Renato Augusto já tem 35 anos, não é tão simples assim. Tem todo o trabalho de prevenção que a nossa equipe fisioterapêutica vem fazendo com ele, tá? Então a gente torce aí pelo melhor retorno do Renato, por uma melhora aí no seu quadro clínico, e quando ele voltar, que ele faça a alegria da Fiel, tá? A gente vai estar aí esperando o Renato de braços abertos, é um cara muito importante para nossa equipe. As críticas à diretoria a gente faz, obviamente,
na montagem de elenco, em peça de reposição, mas da torcida do Corinthians para o Renato, infelizmente, cara, é um cara que ajudou muita gente, certo? Ajudou muito, é um cara que tem muita qualidade, que se entrega, que quer ser mais vencedor ainda com a camisa do Corinthians, mas vem numa fase complicada, né? Lesão atrás de lesão, que vem prejudicando aí o desempenho do nosso meio-campista Renato Augusto, rapaziada. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, o Corinthians oficializou, tá, a saída do Léo Santos, zagueiro aí, que vai jogar pela equipe do Ceará até o final do ano, tá? Que inclusive é quando acaba o contrato dele com o Corinthians. Ou seja, vai sair daqui, vai jogar o Brasileirão Série B pelo Ceará, certo? Acho que o Ceará vai jogar aí a Série B pelo Ceará, tá? E aí encerrou o contrato dele de empréstimo no final do ano, já encerra o contrato dele com o Corinthians também, fica livre no mercado o zagueiro Léo Santos. A gente deseja uma boa sorte para ele, uma ótima sequência de carreira, mas infelizmente não tem espaço na equipe do Corinthians. Foi emprestado aí no ano passado para a Ponte Preta, esse ano jogou o Paulistão pela Ferroviária, tá? Não teve um destaque, vai agora para o Ceará, e é esse o fim do Léo Santos na equipe do Corinthians. E pensar que o Corinthians poderia ter cedido o Léo Santos para o Sevilha em troca do Guilherme Arana. Foi o pedido do Sevilha na época. O Corinthians não aceitou. Falou, não, segura o Léo Santos, que a gente vai vender ele aí num preço absurdo. Olha o fim. Ah, John, mas não dá pra prever. Não dá. Mas naquela época o Guilherme Arana era prioridade. Hoje, o Guilherme Arana seria muito prioridade no Corinthians. Tá? Então, assim, foi um grande erro, mas não tem como voltar no tempo e eu quero saber a opinião da fiel torcida. Bom, rapaziada, para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, entre em contato com a Mais Ágil, que eles vão resolver para você de forma rápida e simples, tá? Mais Ágil aí já aproveita, faz essa antecipação. Você que tá com a carteira assinada, precisa desse dinheiro, pô, John, para pagar uma conta, dar uma entrada aí num carro, pagar uma parcela do apartamento, fazer uma viagem, não importa. A Mais Ágil é sua aliada nessa situação aí para fazer a antecipação do seu FGTS. Bom, família, o Corinthians fechou mais um patrocínio, tá? Dessa vez aí com a Sil, é a marca que mexe com fios e cabos elétricos, tá? É uma marca conhecida, né? Bem antiga aí no mercado brasileiro, acho que tá desde 1974, tá? Aqui no mercado brasileiro. A Sil vai estar nos telões, naquelas placas de publicidade dentro da arena, em jogos do Campeonato Brasileiro. Esse é o acordo do patrocínio. Não vai para camisa, não vai para stand, não vai para nada. Nada. Só placa de publicidade dentro da arena em dias de jogos. Sabe na lateral? Fica o telãozinho assim, baixo. O jogador vai bater o lateral, tá a marca ali. Só isso em jogos do Brasileirão. Ou seja, 19 partidas dentro da Neoquímica Arena. Copa do Brasil não aparece, Libertadores não aparece, na camisa não aparece. Pô, John, mas e aí qual que é o valor? Obviamente que a nossa diretoria não divulgou, tá? Não temos acesso aí aos valores, certo? Mas sabemos que o Corinthians assinou por mais esse ano aí com a Sil, que já tinha assinado no passado, né? Esse ano então houve aí a renovação desse contrato só para o Brasileirão. Então, essa é a nova parceria do Corinthians, né? O novo patrocinador, Sil Fios e Cabos Elétricos. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Eu quero saber disso aqui, ó, do Faz-me Rir, família. Quanto que tá pingando? Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer, família. Bom, a diretoria do Corinthians fechou a contratação, na verdade nem fechou a contratação porque não teve contrato, mas trouxe um jogador de 13 anos, que é um fenômeno aí para a categoria dele. Por qual motivo? O Rodrigo, quando surgiu no Santos, ele assinou o primeiro contrato dele com um fornecedor de material esportivo aos 13 anos.
O Neymar assinou aos 11 anos, que eram meninos prodígios, na categoria de base. Neymar, Rodrigo, quando surgiram, Nike já foi, encostou nos caras, pô, vamos assinar. Já quero patrocinar esse jogador. E aí tivemos um outro brasileiro que bateu esse recorde, tá? Com 10 anos de idade, o Pet, o nome dele é Enzo Peterson, mas o pessoal conhece ele como Pet, com 10 anos de idade, já assinou um contrato de patrocínio, tá, com um fornecedor de material esportivo. Então bateu o recorde do Neymar e bateu o recorde do Rodrigo. E o Enzo Peterson, o Pet, é a contratação do Corinthians. Veio para a equipe do Corinthians. Ele estava na base do São Paulo, tá? Mas a família dele ouviu o Corinthians e optou por uma mudança para o Corinthians. Diretoria de Corinthians e São Paulo conversaram, não tiveram atrito, tá? A transferência foi tranquila. E aí um ponto importante, ele hoje está com 13 anos de idade. Com 13 anos de idade não pode assinar contrato. Só pode a partir do ano que vem. Então, ele está na categoria de base do Corinthians com 13 anos, mas só a partir do ano que vem, que ele completará aí 14 anos, ele vai assinar um contrato com o nosso clube. Então a gente já cria aí uma grande expectativa, obviamente, um cara que com 10 anos já foi destaque. Antes do que o Rodrigo, que com 13 anos que ganhou esse patrocínio. Antes do que o Neymar. Neymar assinou com 11. O Enzo Peterson com 10 já assinou com um patrocinador de material esportivo. Então assim, alguma coisa diferente ele tem. Algum talento ele já demonstrou. Então cabe agora aos nossos formadores de atletas, né, na categoria de base, lapidarem esse garoto de 13 anos, para ele assinar o contrato com 14, a gente vai transformando, vai trazendo para com 16, 17 anos, chegar aí ao profissional e render frutos para a fiel torcida. E aí eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Alguém aqui já conhecia o Enzo Peterson? O que vocês acham dessa situação, trazendo jogadores aí bem jovens, um garoto que foi destaque? Eu gosto, viu? Eu gosto. Primeira vez assim que eu vejo o Corinthians trazer um jogador que já tem um destaque grande com essa idade, né? E aí eu falo a minha experiência. Tem gente que acompanha a base, que vê mais de perto, bacana, mas assim, eu que acompanho mais de longe a questão da categoria de base, fico muito feliz com a notícia dessa, tá? Que o Corinthians esteja investindo, tá? Não da forma que a gente esperava revelar mais jogadores de destaque, né? Mas essa é a realidade. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Enzo Peterson, a gente ainda vai ouvir falar desse nome na escalação principal do time aí do Corinthians? Comentem, por favor. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!